Deixe seu gostei no canal Igreja em Cristo, se inscreva e compartilhe. Deus o abençoe em todo o tempo. Nessa manhã, quero dividir contigo. Você abrir a tua Bíblia no livro de São Lucas, capítulo 8, versículo 22. Nós vamos falar de fé. Vamos meditar em fé. Fé foi o princípio de tudo. De tudo. Todas as coisas, ela foi firmada através da fé. Bem, nada se constitui na vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, que não tenha uma base estrutural em duas letras e um acento: fé. Nada. Ninguém vai chegar aos pés do Senhor sem fé. Bem, a fé, ela nos faz tomar todas as atitudes necessárias para ir de encontro a Jesus Cristo. Para ali nós nos encaminhar na presença de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 22. Nós, quem não conhece essa mensagem, né? Em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. A Bíblia diz em Lucas 8, 22 que aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegaram eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e fez-se bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E ele, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas manda e lhe obedece? Então nós falamos de fé. Amém? Uma fé sólida, uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Amém? Como nós temos fé em Deus no reino? Quando nós compreendemos e entendemos em nome de Jesus. Amém? Uma morte e uma ressurreição, e ao terceiro dia ele disse: a paz seja convosco. Se nós não cremos em Cristo, nós não cremos que é um reino, que é um Pai, que é uma direção. Os discípulos, eles foram escolhidos por Jesus. Jesus não escolheu os discípulos de uma hora para outra. Ele não tomou uma atitude, uma decisão antecipada. Ele escolheu os seus discípulos para ali expandir o reino de Deus. Amém? Deus deu autoridade, Jesus deu autoridade aos seus discípulos para que eles curassem os enfermos, expulsassem os demônios, fizessem as proezas em que Cristo fazia. E muitos deles tiveram essa graça, essa dádiva de fazer muitos sinais, prodígios e maravilhas. Cada um se destacou dentro da sua fé. Cada um cresceu conforme a sua busca, seu temor, olhando como o mestre era conduzido, de que maneira Jesus falava, de que maneira Jesus agia, de que maneira Jesus se comportava, em todas as situações de milagres, toda a situação de repreensão, toda a situação de conversão, de pecadores se rendendo aos pés de Jesus. Ali estavam os seus discípulos observando o verbo carne, fazendo a obra de Deus. Observando de que maneira eles
agia. E assim hoje nós, pela palavra, nós temos a mesma direção de fazer aquilo que Cristo fazia. É impossível? Não. É possível quando se dá a oportunidade. Glória a Deus. É possível quando se quer, quando se deixa. Mas pastor, e a fé? Muitos. E praticamente, para não dizer todos, porque não estamos aqui para julgar. Em algumas situações nós retrocedemos na nossa fé. Às vezes nós não falamos, nós não agimos, mas confessamos para nós mesmos que não podemos. A Bíblia diz que, e aconteceu num dia, e entrou num barco, Jesus já vinha de uma grande carreira de milagres, né? Jesus já vinha fazendo conforme a sua palavra, conforme o instruía o Pai do trono em nome de Jesus, porque eles são um só. Então quem é conduzido pelo Pai do trono, ele é unido. Lá em 1 Coríntios 6,17 diz claramente que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito. E quem caminha com Deus, ele tem essa determinação. Ele consegue, em nome de Jesus, enxergar um pouquinho além do que os olhos humanos podem enxergar pela palavra de Deus, pelo bom diálogo, pela disciplina, por buscar a essência do Espírito Santo em gemido inexprimível, mesmo no dia da tua angústia. O Espírito Santo, ele se faz presente. Aleluia, é verdade. E eles tomaram essa decisão e colocaram Jesus no barco, e ali foram e atravessaram. Jesus já tinha dado um recado, a família de Jesus já tinha ido no templo, a mãe, os irmãos, e disseram: diga para ele vir aqui. E Jesus saiu à porta e vieram e deram um recado e disseram: Jesus, a tua família está aí fora. Jesus disse: a minha família são os que estão aqui comigo. Então não existe nenhuma possibilidade de nós não ter essa identificação com Cristo. Amém? Porque a família de Deus está aqui em nome de Jesus. Jesus se agrada, Ele se alegra quando nós damos uma passada em direção a Ele. Embarcaram no barco e Ele foi. Às vezes a gente toma um barco sem rumo. Às vezes a gente embarca num barco sem saber quem é o piloto, né? Quem é que está dirigindo o carro. Às vezes a gente toma atitude sem muita direção. Às vezes as pessoas embarcam no barco, preparam tudo, fazer uma viagem, mas esquecem de levar o mais importante, que é Jesus Cristo. E até vão, mas daí quando voltam dá uma tragédia. Porque às vezes só levaram, não trouxeram. Os discípulos, Jesus entrou no barco com eles. E eles deixaram Jesus dormir lá na polpa. E às vezes a gente está assim, a gente vem buscar na igreja, vem os cultos, mas às vezes o Espírito Santo ele dorme dentro de nós. Amém? A gente não desperta ele. A gente só lembra naquele dia da angústia, naquele dia da tristeza, não tem? Aquele dia difícil da nossa vida. Ah, bateu na minha porta uma tragédia. A pessoa está dormindo, ela desperta, ela arregala os olhos. E daí ela começa a buscar socorro. Amém? Aonde ela não vai conseguir. Os discípulos embarcaram, a Bíblia diz. Olha bem. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos. E disse: passemos para a outra banda do lago e partiram. Ele entrou. Ele sabia da situação, a adversidade que ali ia acontecer, porque a onisciência, a onipotência está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele sonda e lê os nossos pés. Amém. E Jesus entrou e eles não perceberam porque a ida de Jesus ali. Eles não tinham noção do perigo futuro que podia acontecer, mas Jesus sabia que se não tivesse ali, o barco ia a pique, eles não iam sobreviver.
E às vezes a pessoa ela nem é evangélica, ela nem busca, ela não tem nem muito entendimento, né? Mas a Bíblia diz claramente que se pai ou mãe que vem embaixo da unção de Deus, toda a casa tá. E às vezes dá uma zebra, né? Uma batida de carro, sei lá qual foi, o motivo que seja. Igual meu filho, tomou o carro, ladrão lá roubou, bateu, mas não se machucou. Porque a gente fica intercedendo, a gente fica buscando. Aleluia. Quer dizer, nós não podemos estar todo momento, toda hora, ao lado deles, querendo saber tudo o que eles fazem, mas o Espírito Santo pode, em nome de Jesus. Sabia que nessa caminhada, nessa trajetória do mar, ia se levantar o quê? Um grande temporal. E as águas ficam furiosas. E levantou-se um grande temporal. E a Bíblia diz no 23, e navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Você sabe que, olha o que eu vou dizer para você. Quando você olha para um homem de Deus em cima do altar, ou obreiros na igreja, pastores, você tem confiança. Porque você acredita, na verdade, que é homens e mulheres que são idôneos, que buscam a Deus, que possa dar uma resposta para a tua vida. Que possa fazer uma oração de fé e mudar a tua história, mudar a tua causa. Amém? Porque Deus nos constituiu pela vontade dele e nos colocou de anjo da igreja. Mas quando a Bíblia diz que o barco se enchia de água, estando eles em perigo, nós possamos estar em perigo, mas Deus nunca vai estar em perigo. O Senhor está isento de tudo e qualquer mal, porque o poder, a honra e a glória é dele, não é nossa. Aleluia. Então, depende de nós para que ele venha mover a ação, a mão dele poderosa do trono. Jesus estava dormindo na polpa do barco e o mar podia se levantar, ele criou. Ele tinha domínio. Mesmo dormindo, o Pai não permitiria que sequer ele molhasse um fio de cabelo às suas vestes. Mas quem estava no barco com eles é que corria perigo. Porque Deus já tinha decretado ao seu Filho de dar ele a morrer ao mundo por amor de nós. Porque Deus disse que amou o mundo primeiro. Então jamais aconteceria uma fatalidade de um barco virar e Jesus se afogar e ali, né, tem que ser resgatado pelos discípulos. É o contrário. Os discípulos precisaram ser resgatados por Jesus. Nós temos que ser resgatados por... Nós temos que ser restituídos por Jesus. Porque o único que morreu e ressuscitou foi Ele. Ele se fez verbo. Ele sentiu as minhas e as tuas necessidades. João fala disso. Ele é verbo. E tudo que passou pela vida de Jesus foi com permissão de Pai. Da justiça de Deus no trono. Deus decretou que eles furariam ele, colocariam a coroa, né? E dava vinagre, dava bufetada. Mas disse assim, ó, os ossos deles vocês não vão quebrar. E não se quebrou. E se Deus dissesse assim, vocês não vão levar ele na cruz, não levaria. Se Deus dissesse, olha, Barrabás vai ficar preso por uma eternidade, ficaria. E eles não soltariam. Mas se cumpriu tudo conforme a palavra de Deus. Aleluia. Aí Jesus foi ao matadouro que nem ovelha, não olhou para trás. Sentiu dores? Sim. O Pai não isentou ele de dor. Sofrimento? Não isentou. A coroa era verdadeira, o chicote era de espinho, de arame farpado. 12 centímetros tinha cada espinho na sua cabeça. Tudo isso os discípulos conviveram e viram. Pois teve momentos que eles retrocederem na fé. Nunca firme. Nunca firme. Uma fé genuína acima daquilo que Deus fez. Nunca firme uma fé como Abraão teve, que nós não vamos conseguir.
Mas procure caminhar com Deus. Procure estar no barco e Ele está desperto, não está dormindo. Não deixe Ele dormir. Ele cuida de vós, diz o Senhor. Ele guarda a tua vida. Ele guarda o teu dia. Ele guarda a nossa casa. Bem, nós temos sido realizados espiritual na presença de Deus. Quando vamos para uma consulta médica, ele vai o Espírito Santo desperto na frente. Às vezes deparamos na porta, as pessoas dizem, mas esse não dá. Isso aí, quando nós entramos é diferente. As coisas fluem. Entramos na sala de cirurgia, lá vai o Espírito Santo, conduzindo toda a equipe. Soprando o vento. Tirando todos os obstáculos. Dando uma resposta que mesmo nós, achando impossível, ele se torna possível. E ele estava no barco. E a Bíblia diz que estando eles em perigo, os discípulos estavam em perigo. E quantas vezes nós ficamos em perigo, igreja? Quantas vezes nós dissemos assim, só Deus nos livrou dessa. Aleluia. Amém? Só Deus. Só Deus nos tirou dessa. Eles estando em perigo, a Bíblia diz no 24, e chegando-se a ele, despertaram dizendo, mestre, mestre, estamos o quê? Perecendo. Estamos numa situação difícil. A tempestade é muito grande, as águas estão furiosas. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer numa situação dessa? Quando Jesus permitiu com que isso acontecesse, já foi para testar a fé dos discípulos. Porque não pensa nós nessa caminhada com Deus, que nós não vamos ser provados que nem o ouro. Nós vamos ser provados. Daqui para frente, igreja, quanto mais você busca, quanto mais você quer servir a Deus, mais provação vai ter. É verdade. Mais provação vai ter. Eu estou vendo os reinos dispersos. Estou vendo os reinos se dividir. Estou vendo os homens nobres em cima do altar cair e não ter mais força para levantar. E Deus está começando a mover a mão do trono dele sobre a igreja. Sobre a igreja. E Paulo diz claramente, cuide os que estão de pé para que não Caia. Despertam os que estão o quê? Adormecidos. Aleluia. Vamos despertar para Deus. Não é uma tempestade que vai tirar a tua paz. Vale a pena padecer por Cristo. Sim. Vale a pena. Há uma vida após a morte, uma garantia espiritual do Senhor. Senão Cristo não teria ressuscitado. A ressurreição veio pelo homem, disse Paulo, para mostrar que nós, sendo imagem e semelhança dele, também vamos o quê? Ressuscitar. O homem nasceu para uma eternidade, independente das tempestades, os vendavais, as águas que vêm contra nós, que vêm contra as nossas vidas. Mas se você observar, no meio das lutas e as tempestades, nós aprendemos e nos fortalecemos para o ensinamento perante Deus. Todas as aprovações que nos vêm é para que no futuro, na vontade de Deus, as pessoas venham amadurecer na presença dele. Glória Santíssima. O Senhor, ele estende o tapete vermelho para nós caminhar por cima, mas ele requer de nós, amém, uma estrutura espiritual, uma busca. Ele escolheu os 12 discípulos para expandir a obra dele. E olha a revolução que foi feita de 12 homens. Que traiu Jesus e foi restituído por Filipe. Então a obra não para. Enquanto Deus não vir buscar o povo dele, a igreja vai permanecer de pé na presença de Deus. E Deus quer um crescimento espiritual teu.
Deus quer o teu crescimento na fé. Deus quer determinação. Deus quer te ver na presença dele, em nome de Jesus. Deus quer te ver alegre na presença dele. Os discípulos disseram: mestre, despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento, a fúria da água, e cessaram-se, e fez-se o quê? Bonança. Então é um ensinamento que, se os discípulos passaram por esse momento, nós, como os discípulos, vamos ter dia de ventos e águas furiosas contra nós. Águas furiosas. Você sabe que o mar, quando ele fica bravo, quando ele fica valente, você sabe que é bom a gente olhar de longe. Não é bom a gente entrar lá dentro. Nem os maiores especialistas se arriscam. Mesmo nas experiências que eles têm, eles sabem que tem um Deus que move a mão e que as águas se levantam na altura que ele querer. E que nada suporta lá dentro. Se alguém sobreviveu até hoje é porque Deus permitiu, não porque a pessoa foi hábita e mais suficiente que Deus. Não. E o vento, a gente sabe a força por onde passa. Amém? Nós temos cidadãos aqui, nós moramos no pedaço do paraíso da Terra Santa, Jerusalém. E às vezes não valorizamos. Quando a gente ouve na televisão um vento de 380 km por hora, que Deus tenha misericórdia daquelas vidas que lá se encontram. Amém? Muitos nunca mais acharam filhos, nem pai, nem mãe, não sabe nem mais aonde. Então, igreja, Deus, ele tem essa autoridade, ele tem esse poder de fazer essas coisas para nós começar a crescer na fé. Ele disse mais no 25: e disse-lhe: onde está a vossa fé? A Bíblia diz: se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer a esse monte: ergue daqui para que lá, ele vai sair. Mas não é um monte. Não adianta você olhar para aquela escola que está ali, dizer em nome de Jesus, sai. Isso é uma ilusão. O Senhor está nos mostrando que se a nossa fé realmente estiver firmada na palavra, em Cristo Jesus, na rocha, nós vamos determinar coisas grandes. Amém? Pessoas serão restituídas, pessoas serão abençoadas, pessoas serão curadas, almas que serão salvas em nome de Jesus. Esse é o Evangelho de Deus. Então, não perca a fé. Mas o que eu faço? Regue ela. Cuida dela. É como uma árvorezinha que você bota lá no jardim. Se você plantar, ela vai deixar, o mato vai sufocar, ela não vai vir, vai amarelar as folhas, vai criar fungo. Mas se você plantar ela e está lá cuidando, botando uma aguinha, regando, chegando uma terrinha, você vai vir que ela vai vir saudável em nome de Jesus. A fé é a mesma coisa. Como é que tu alimenta? Buscando a presença do Espírito Santo. Plantando o teu coração, firmando no trono de Deus, entregando, deixando Deus trabalhar. Aí você vai ver que você vai crescendo espiritual na presença de Deus, e Deus, ele vai te instruindo, e aos poucos ele vai derramando das mais ricas bênçãos, que enriquece e não acrescentam dores. Porque Abraão desobedeceu ao Senhor. Ele não creu quando ele passou para Sara que Deus daria um filho para ele, dele mesmo, com 90 e poucos anos. Ele chegou em casa e contou para Sara. Sara riu-se do que o Senhor falou para ele. Mas mesmo assim Deus brandou. Sara disse: da onde eu terei leite dos meus peitos para amamentar um filho? Com a idade que eu tenho, Abraão? Não sei, Sara, Deus falou comigo que daria uma semente da nossa semente. E Deus disse: Abraão, sai na rua e conta as estrelas, se tu pode. A mesma coisa aqui, os discípulos não puderam, mas o que nós não podemos, Deus pode. Amém? E Abraão teve que provar sua fidelidade de fé
Sabe como? Daquilo que ele mais queria na vida dele era ter um filho. Mas quando nasceu Isaac, Abraão esqueceu de olhar para Deus. E eu digo, a tua bênção hoje pode ser o teu atrapalho amanhã. Você toma cuidado em nome de Jesus com as coisas que você pede para Deus. Amém? Porque Deus dá. Deus te dá. E Ele te dá em abundância. Agora saiba administrar aquilo que Deus está te entregando. Se é uma vírgula, agarra com as duas mãos. Se é um acento de interrogação, agarra com as duas mãos. Mas sabe aproveitar. E Abraão ficou muito focado naquilo que Deus tinha dado para ele. Abraão andava com Isaac no colo para lá e para cá, porque era um sonho da vida dele. Ele tinha tido Ismael, mas era de Agar, escrava. Então ele não completou. Às vezes nós temos alguma coisa na nossa vida, mas nós não somos completos. Nós precisamos requerer aquilo que é a essência nossa, aquilo que Deus quer dar. Amém? É muito importante, as pessoas às vezes não podem ter um filho, então eles adotam um filho. Eles têm aquilo ali como um amor, mas não tem como sair do ventre da mãe, carne da carne, sangue do sangue. O amor é profundo porque a pessoa reconheceu a sua fraqueza, que não podia dele mesmo fazer isso. Então nós temos que aprender a caminhar nessa terra. Deus requereu de Abraão aquilo que ele tinha perdido, não aquilo que Deus deu. Deus viu que Abraão não olhou mais para ele depois de receber o seu milagre. Deus disse: olha, Abraão, eu quero o teu único filho, Isaac, unigênito em amor e sacrifício a mim. Deus não requereu nada de Abraão a não ser o quê? A sua fé. A sua fé. Às vezes, igreja, a gente está passando por uma luta, ou às vezes, né, e a gente diz assim: meu filho, mas por que tu é assim? Tu nunca vai mudar. Mas como está a minha vida na presença de Deus? Como está a minha vida na presença de Deus? Será que eu não tenho uma porcentagem de culpa por não estar decretamente envolvido? Jesus, ele está no barco, mas ele está dormindo. E para ele despertar, nós temos que agir com fé. Porque fé é o quê? Quem sabe? Hebreus 11. O firme fundamento das coisas que não se vê. Como se já tivesse Jeremias 33:3 diz o quê? O Senhor disse: olha, Jeremias, e anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Está vendo? Como o futuro pertence a Deus e não a nós. Coisas grandes e firmes é o que Deus é. Ele é grande e firme no que Ele fala. Ele cumpre. Se você tiver uma fé e querer buscar, Ele cumpre na tua vida todos os propósitos a quem você está buscando. Bem? Então Ele disse, né, aos discípulos: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda ele o... Irmão, é o vento, é as águas, é o câncer, é o nódulo, é o caroço, é o espírito imundo, é o enxucaveiro, é o rei do cemitério. Não tem contra Deus. Diante da presença do Espírito Santo, tem que se prostrar diante de Deus. Não existe macumbeiro que possa fazer isso, feiticeiro. Não existe. Se você botar a tua fé em ação, Deus restitui a tua vida. Deus, Ele tem esse privilégio, essa alegria de nos restituir ao alto da cabeça as plantas dos pés. Agora nós precisamos ter fé. Volta para trás um pouquinho em nome de Jesus, para nós não se expandir muito. Marcos 9, nós já vamos orar em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 9, versículo 14, amém?
diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-os, ficou espantada, e correndo para ele, saudaram. E perguntou-lhe ao escriba que discutis com eles. E um da multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanha, despedaça, e ele espuma e arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus que o expulsasse, não puder. Você está vendo? Olha bem. E ele respondeu e disse: ó geração, até quando estarei com? É assim mesmo. Você está vendo? Os discípulos foram os escolhidos de Jesus. Eles passavam por ali e não puderam fazer. Jesus disse o quê? Ó geração incrédula. A incredulidade é um mal. Amém? A dúvida no coração, o medo. E o medo, a Bíblia diz que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, Ele deu o espírito de temor. Em nome de Jesus. Então, te posiciona como servo de Deus em nome de Marcos 14. Olha para frente um pouquinho, para nós encerrar. Versículo 66. Marcos 14, 66. Todos acharam? Estando Pedro embaixo do artrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava se aquietando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer ao que ali estava: este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também o quê? Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem que falais. Discípulo. Bem, vai lá em Atos um pouquinho para nós encerrar, para você não ficar nesse pensamento, né? Você tem que acreditar em Deus em nome de Jesus, amém? Atos 3. Vamos só o versículo 4 para nós entender o propósito de Deus e como Deus nos restitui em nome de Jesus. Como se querer tomar atitude na presença de Deus, Deus nos deixa pelo poder e a glória e a graça dele ser usada em nome de Jesus. Disse assim, ó, Atos capítulo 3, versículo 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Bem? E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Ou seja, mudou de incrédulo para um homem de Deus, de fé. Negou lá atrás, mas foi reconciliado aqui. Isso é importante. Bem? E disse mais: e disse Pedro: não tenho prata e nem, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. É assim que Deus quer que nós andemos, andando em nome de Jesus Cristo Nazareno. Os discípulos praguejaram, talvez por algum momento nós também praguejamos. Mas o que importa é como nós vamos, é que
vontade dele. O Senhor já tirou e lançou na profundeza do ar, no mar do esquecimento. Agora, se você está lembrando, então você ainda não conseguiu se liberar de si mesmo. Agora, Deus já fez a parte dele, o que tinha de fazer. Então, chega de te martelar. Chega de assentar a cabeça no travesseiro. O diabo está dizendo: olha, está na igreja, mas fez isso. Olha, está na igreja. Deus já te libertou em nome de Jesus. Já lançou. Agora é a tua atitude de reconciliação com Ele. Discípulo tem que andar para frente, gente. A Bíblia diz que eles tomaram uma atitude, ele mudou. Ele disse: tu não é o daquele? Não conheço esse homem. Tu não conheço esse homem, não sei nem quem tu falas. Mas aqui ele disse, né? Ele disse: Pedro, não tem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. E a Bíblia diz, ó, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Fé em nome de Abraão foi justificado pela Abel. Até hoje o sangue dele grita mais alto no céu pela sua fé. Em nome de Enoque, Gênesis 5:24. Deus o arrebatou e nunca mais ninguém o viu. Pela fé, uma geração de Caim, amaldiçado por 7 gerações. Ele não quis nem saber. Ele assim: eu vou fazer a diferença na minha casa. Aleluia. Amém. Vou fazer a diferença. E fez em nome de Jesus. E nós temos que fazer a diferença.